Olha, gente, está preso um jovem de 25 anos, suspeito de dar treinamentos, olha isso, de preparar membros de uma organização criminosa. O suspeito foi preso na área nobre aqui da nossa capital. Quem está chegando para trazer mais detalhes desta importante captura é Ricardo Lima. Ricardo, boa noite a você. Onde que a polícia conseguiu aí, realizar essa prisão desse coach aí do crime? Ele dava treinamento, técnicas de guerrilha para membros de uma facção. Conta pra gente. Boa noite a você, Ricardo. Oi, Ronaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Um apartamento no bairro Meireles, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, um flat era o esconderijo desse jovem de 25 anos de idade, Gutierre da Silva Rodrigues. Esse homem tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza. Esse mandado estava em aberto. O mandado não era nem de prisão, já era de sentença condenatória. Isso significa dizer que ele não iria mais passar por audiência de custódia ou até mesmo por uma outra audiência, aquela final que define a condenação. Já era para o cumprimento da sentença, ele era considerado foragido da Justiça do Estado do Ceará e foi preso por meio de uma investigação realizada pela primeira Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Gutierre da Cunha Rodrigues, ele era apontado, segundo a investigação realizada pelo DHPP, como uma pessoa que dava manutenção nas armas da facção criminosa, dava treinamento para os faccionados utilizarem e também fazerem a manutenção desse tipo de armamento. Ele era uma espécie de armeiro, mas também exercia posto de liderança dentro da facção que nasceu aqui no estado do Ceará e está tentando ganhar espaço fora dele também. A situação é a seguinte: o suspeito foi apanhado em casa, a polícia encontrou lá dentro uma arma de fogo e encontrou munições e por esse motivo ele vai responder ainda por porte ilegal de arma de fogo e também por crime de receptação. Aliás, ele já havia sido condenado por integrar organização criminosa e também por possuir arma de fogo, portar e também pelo crime de receptação. O mandado foi cumprido, ele foi encaminhado ao DHPP a fim de que a delegacia pudesse extrair o máximo de informações dele para que ele pudesse só então ser inserido no sistema penal e já está atrás das grades em uma unidade que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. Jovem ainda, apenas 25 anos de idade, mas uma experiência invejável sobre como fazer montagem, desmontagem, limpeza, manutenção de qualquer tipo de armamento. E era com base nessa experiência dele que ele exercia, inclusive, esse posto de liderança dentro do grupo criminoso. Eu não consegui, Ronaldo, informações com a assessoria da Polícia Civil, da SSPDS, sobre a vida pregressa desse rapaz, se ele já serviu ao Exército, como alguns fazem, e depois são recrutados pelo crime, ou se ele conseguiu essa habilidade toda, em um outro estado, com pessoas que vieram dessas Forças Armadas ou de alguma outra força ou guerrilha que possa ter repassado toda a experiência. Essa é uma profissão que poucos conhecem, até mesmo policiais militares precisam recorrer ao armeiro do batalhão para que ele possa fazer a manutenção de armas que estão, por exemplo, com a mola fraca, a mira desregulada ou qualquer que seja o problema de travamento, destravamento, arma que dá pane, e é sempre o armeiro que faz, pois ele era considerado um homem especialista nesse tipo de assunto, sanava todos os defeitos das armas da organização criminosa e é interessante a gente saber por que com 25 anos esse rapaz já era considerado um especialista nesse tipo de assunto e, inclusive, é apontado também, Ronaldo, por ações criminosas no bairro Vicente Pinzon, que ultimamente registrou guerra entre lados opostos do crime organizado e, segundo a investigação do DHPP, e aí é por isso que ele foi preso por equipes do DHPP e não da Draco, por integrar a organização criminosa,
porque havia em curso uma investigação onde ele figurava como sendo uma das pessoas que iam lá ao bairro para tentar matar criminosos rivais. Alguns homicídios estão sendo investigados e existe a possibilidade dele estar envolvido, e esse trabalho vai ser concluído agora com a prisão dele por meio dos depoimentos, de celulares que foram apreendidos e também terão mensagens absorvidas, né, retiradas desses celulares para serem incluídas no bojo do processo que investiga essas ações no Vicente Pinzon, e aos poucos as forças de segurança vão tentando dar uma resposta para essas ações que foram registradas nos últimos meses e que resultaram na morte de várias pessoas, ataques e que deixaram a população, e ainda está, né? A população ainda está assustada, ainda existem escolas que não estão funcionando ou não estão funcionando em sua plenitude, tudo isso decorrente dessa guerra deflagrada entre grupos rivais lá no bairro Vicente Pinzon. O Gutierre já está no sistema penal, Ronaldo. Pois é, o Gutierre, embora muito novo, 25 anos, mas treinado, preparado para dar manutenção em fuzis, escopetas, submetralhadoras, pistolas, revólveres, muito jovem, né? Mas ele seria então o armeiro do crime. Seria ele então o armeiro responsável de dar manutenção, né, de treinar, de preparar inclusive membros de facção criminosa, de como manusear armamentos, munições. Que coisa, hein, Ricardo? A gente vê cada dia mais o crime se especializando, se profissionalizando, gente, tendo ali, né, setores, inclusive, tendo ali quem vai defender na área do judiciário, tendo ali quem vai fazer as operações, tem ali quem vai executar as ordens vindas dos presídios. E agora, mais essa, né? O armeiro, a pessoa preparada para treinar, a pessoa preparada para dar manutenção para os integrantes de facção criminosa. A que ponto nós chegamos, hein, Ricardo? Ricardo, segura um pouquinho, daqui a pouquinho voltaremos a conversar, temos vários outros assuntos. Segura só um pouco.